incompatível ser um atleta de alto rendimento sem estes predicados. Hoje, o desporto é isto, é trabalhar para a excelência. Há pouco estávamos a falar de sócios. Para quem nos está a ouvir, qual é o valor da cota se hoje um sócio, se quiser tornar sócio do Beira-Mar, e onde o pode fazer? Olha, o sítio mais fácil, site oficial, porque está à distância do telemóvel, um cliquezinho e pode-se colocar sócio online. Tira a fotografiazinha com o telemóvel, mete lá os seus dados, tal. E fica. É a melhor forma, online. Claro que pode fisicamente ir ao posto de atendimento do clube na cidade, fica ali. E o cartão vem ter a casa ou depois levanta? Se o sócio pode escolher, quando está a preencher o formulário, se deseja levantá-lo no posto de atendimento ou se deseja que seja enviado por correio, ou até pode levantá-lo no estádio no dia de jogo, porque na bilheteira é possível fazer o levantamento do cartão. Aí depois o sócio comunica como é que prefere o levantamento do cartão. Cotas, nós temos várias categorias de sócios, ou seja, há categorias de sócios, aqueles que estão à distância, que têm uma cota simbólica de 2€ e pouco, agora não me recordo o valor exato, mas faz 2€ e pouco por mês. Há o sócio que paga 5€ por mês, há o sócio que paga 7,5, há um sócio que paga 12,5, ou seja, atualmente o regulamento de sócios tem categorias diferentes e obviamente tem associado vantagens distintas, mas aqueles sócios que o querem ser só para dar um contributo e pertencer à família do Beira-Mar e de alguma forma poderem também participar daquelas que são as decisões importantes do clube, nomeadamente nas Assembleias Gerais, nos atos eleitorais, por 2€ e pouco conseguem ser sócios do Beira-Mar, então já há uma contribuição muito importante para a vida do clube. Porque eu digo sempre, obviamente o dinheiro faz falta a todas as organizações, a todas as pessoas, mas muitas vezes mais do que o dinheiro é a atenção e a intervenção. O sócio até pode ter uma cota de 2€ e pouco, mas se for uma pessoa que conhece patrocinadores, que vai ali e ajuda e leva a dar transportes aos miúdos, na formação, nas modalidades, que traz outros sócios, colabora, traz energia, traz recursos, ou seja, às vezes focamos muito no dinheiro e não valorizamos. Uma cota tão pequenina pode ser um contributo tão ou mais alto do que aquela cota maior de 12€, não é? Portanto, nós às vezes, é isso que tu dizes, não podemos olhar tanto ao tipo de sócio que é, mas sim ao contributo que cada um dá ao Beira-Mar. À medida das suas possibilidades, o que é que cada um pode fazer pela causa. Sem dúvida. E isso é que valoriza o sócio. Portanto, venham eles. Não. Há aqui uma história que não passou ao lado nem das redes sociais, inclusive foi notícia, que foi um presidente do Beira-Mar juntar-se à claque, neste caso aos ultras aurinegros. Também já fizeste parte e gostava que contasses um bocado do teu percurso da claque até à presidência. Não vale a pena porque já contaste um bocado, mas depois desse trajeto na claque e depois essa história de teres ido para e juntando ao grupo para apoiar a equipa. O engraçado disto é que para mim foi mais um dia no escritório, sabes? Porque a malta que vive o Beira-Mar e que acompanha, enfim, acho que reconhece que ao longo destes anos todos, várias vezes, sobretudo nos jogos fora, me juntava habitualmente aos ultras aurinegros e várias vezes sou um dos que estou ali também a apoiar, a cantar, a puxar pela equipa. Naturalmente, quando assumi a presidência do clube, nós nos jogos em casa temos muitas vezes responsabilidades institucionais, temos que receber entidades, temos eventos a decorrer associados ao próprio jogo, no intervalo de jogo, etc. E isso acaba por me impedir de estar junto da claque e na bancada, ali a apoiar e cantar, porque tenho essa função institucional, essa responsabilidade. Mas o meu habitat, onde eu cresci, foi na bancada. Portanto, eu adoro estar na bancada, adoro estar ali e adoro estar a puxar pela equipa, adoro estar a envolver as pessoas, a cantar, puxar cânticos. Eu lembro no Mário Duarte muitas vezes havia malta que não sabia os ritmos do tambor e eu, dá cá o tambor que... Né, pronto. Portanto, para mim foi um dia normal. Qual foi a grande questão ali? Foi a equipa estava, do ponto de vista desportivo, a viver uma má fase, tínhamos mudado de treinador e havia muita desconfiança, muito ceticismo à volta. E um risco ali também de descida. Nós caímos na zona de descida nessa jornada que precedeu o jogo com o União de Lamas, onde isso fez notícia e deu esse destaque.
E eu, na altura, pronto, nós fizemos um conjunto de ações, de iniciativas para mobilizar as pessoas para ir. Inclusive organizaram autocarros e tudo. Sim, sim. E, por exemplo, no jogo que perdemos em casa com o Gondomar 1-0, enfim, um ambiente de contestação e de descrença, e eu desci logo à sala de imprensa, porque a Rádio Terra Nova acaba por ser a rádio que eu sei que as pessoas que acompanham o Beira-Mar mais acompanham, e muitas vezes até estão a sair do estádio e já estão com o rádio na Terra Nova para ouvir o rescaldo ao jogo, e eu tive essa preocupação logo, vou ao menos um, que é onde é o auditório da sala de imprensa, que eu quero ir aos microfones da Terra Nova, lançar um apelo aos sócios e adeptos do Beira-Mar. É nos momentos difíceis que nós percebemos quem é que de facto está connosco, e apela a uma presença massiva das pessoas em Lamas, e nós, direção do clube, também vamos colaborar para que isto se torne possível. E naturalmente, quer dizer, faço um apelo de mobilização. O líder não é aquele que não é aquele só que mobiliza, é também aquele que dá o exemplo e que também vai, não é? Pronto, e obviamente eu estando ali, estava no meio dos ultras, mas atenção, deixa-me dizer, eu sou o sócio fundador dos Aurinegros, ainda hoje sou sócio número 1 dos ultras e mantenho essa condição, e portanto eu sou parte daquilo, mas se há algo que eu fui fazendo, a partir do momento em que eu deixei de ser da direção dos Aurinegros, estive noutras funções, das responsabilidades, não busco e apareço ali a pedir o protagonismo. Claro. Essa é a dinâmica do grupo, os elementos que puxam os cânticos é que têm que fazê-lo habitualmente, e eu gosto de me associar e ajudar e contribuir. No que aconteceu ali em Lamas é que a meio da segunda parte, eu estava lá no meio, e o Artur, o atual líder, pediu-me, não, anda cá, puxar-me daqueles cânticos velhinhos e tal, que tu sabes e tal. E eu, pronto, vamos embora, a equipa está a precisar de força, de energia, a malta quer dar aqui o apoio, foi uma jornada de apoio fantástico. Pronto, e eu, de uma forma natural e espontânea, como já o fiz tantas outras vezes ao longo destes anos, pronto, fiz. Qual é a grande diferença? É que, de facto, hoje não é o Nuno Quintaneiro, é o presidente do Beira-Mar, pronto. Porque se fosse o Nuno Quintaneiro era a mesma coisa. Só que o facto de ser presidente deu essa visibilidade, esse destaque, mas para mim está tudo bem, foi mais um dia de escritório. Quando vês um jogo no estádio, portanto no nosso municipal, como é que tu reages quando o Beira-Mar marca? Tu ficas aquele presidente ficas aquele presidente, deixa-me estar no meu canto sossegadinho e vamos continuar a ver o jogo e só me vou manifestar no final, ou dás aquele grito de golo? Vou-te dizer, Ruben, tu és um anfitrião fantástico para estes programas, fazes uma pergunta que é fácil responder. Se tu me perguntasses, Nuno, como é que tu fazes quando o árbitro marca um penalti que contra o Beira-Mar claramente não é penalti? Eu aqui ia ficar um bocado aflito como é que eu iria responder. Agora, se me perguntas quando é o gol do Beira-Mar, isto facilita essa resposta, já estou à vontade, pronto, aqui é tranquilo. Olha, eu vou-te dizer, fruto de já muitos jogos, muitas vivências, eu acho que consigo viver hoje o futebol de uma forma equilibrada. O que é que isto significa? Eu nem fico deprimido com as derrotas, nem fico eufórico com as vitórias. É evidente que todos nós vivemos as coisas com uma intensidade muito grande porque estamos fortemente comprometidos com o processo, ou seja, eu estou muito próximo das pessoas quando é a constituição do plantel, quando os atletas estão a ser recrutados para o clube, com a forma como todo o processo está a ser constituído e, naturalmente, quando a equipa entra em campo, eu estou ali e estou a ver que há um bocadinho de mim que também está ali dentro, não é? Não só de mim, obviamente, nem quero puxar aqui protagonismo excessivo para mim, mas há um bocadinho de mim que também está ali, há um bocadinho do diretor técnico e do treinador e do diretor desportivo e do roupeiro, toda a gente tem ali um bocadinho de si, portanto está ali um bocadinho meu, está aí da minha gente, as pessoas que me apoiam. E obviamente nós sentimos muito o impacto do sucesso e o impacto do insucesso. Agora, o que é que eu te digo? Olha um bocadinho para a imagem do navio, não é? E o capitão, mesmo quando o navio passa por dificuldades, não pode perder o norte, não pode deixar de saber qual é o seu rumo e manter a tripulação com estabilidade para levar o navio a bom porto. Portanto, o meu foco e a minha preocupação é sempre essa, é fazer o melhor pelo clube e viver isto na responsabilidade que tenho. É evidente que isso depois filtra um bocadinho as emoções. Portanto, não... É difícil tu veres-me empolgadíssimo com um golo, de facto, mas obviamente internamente muitas vezes até consigo manter a tranquilidade comportamental, mas é evidente que cá dentro, por exemplo, ainda este domingo no jogo com a Flora Grade, nós estávamos a fazer um jogo difícil, um jogo que estava a ser muito difícil, muito adverso para nós. Quando marcamos aquele golo, eu digo que não me deu para saltar, nem para fazer nenhuma euforia, mas aqui dentro foi esse alívio. Alívio porque, caramba, se nós não marcássemos ali íamos ter muita dificuldade porque o adversário estava bem no jogo, a nossa equipa não estava tão inspirada e como já vimos muito futebol, sabemos que estes momentos são absolutamente determinantes
E já agora, como diria o nosso treinador, é muito bom quando estamos numa época e sentimos que quando jogamos mal ganhamos. Porque muitas vezes jogamos bem, perdemos, jogamos mal, perdemos. É que aqui jogamos mal e ganhamos, é um bom sinal. É verdade. Pronto, nós não seguimos um guião normal, nós andamos no início, depois vamos para o fim, voltamos ao início, mas isto é mesmo, este podcast é mesmo assim, é ao natural, como também é o meu negócio, é com produtos naturais, mas com tantas responsabilidades que hoje tens, mas tu tens um trabalho e, portanto, tu estudaste e vocacionaste também para um outro propósito, nomeadamente a advocacia, certo? Sim, pronto, sou licenciado em Direito, sou advogado de profissão, tenho escrito na Ordem dos Advogados, mas, efetivamente, desde que assumi a presidência do clube, costumo brincar um bocadinho com algo que não é brincadeira, é sério, mas neste momento exerço nos tempos livres, porque, efetivamente, o facto de ser presidente do Beira-Mar ocupa muito, muito tempo e obriga aqui a uma atenção muito grande ao clube, mas naturalmente eu não posso descurar esta área profissional porque, enfim, as pessoas muitas vezes não imaginam, mas nós exercemos os cargos diretivos de forma totalmente gratuita, mas depois não é só o facto de ser gratuito e dedicarmos muitas horas, muitas vezes nós temos despesas que fazemos-las em prol do clube e nós não apresentamos essas despesas. O meu telemóvel, não é? Os minutos que eu gasto de chamadas de mensagens de dados essencialmente pelo Beira-Mar. Muitas vezes marco almoços de trabalho para tratar de assuntos do Beira-Mar, sou eu que pago o almoço e não ponho essas despesas no clube. As viagens que fazemos, tudo isso são investimentos que nós fazemos, que estamos associados à causa. Pronto. E eu tenho dito muitas vezes, eu tenho uma condição pessoal que me permite hoje aguentar durante algum tempo estas funções, que é o facto de não ter um crédito de habitação, por exemplo, não ter um filho pequeno que precise, enfim, de muitos recursos financeiros e de atenção dos pais. Pronto, e essa condição pessoal que tenho permite-me, nesta fase da vida do clube, ter assumido isto e dizer assim, ok, eu agora vou agarrar isto, vou-me dedicar a isto e quero, de facto, transformar o Beira-Mar e mudar o paradigma do clube, ou pelo menos tentar, não morrer sem ter tentado, mas também tenho a consciência plena. Não aguento muito tempo neste registro, porque, efetivamente, é um registro que nos amputa de uma parte muito importante da nossa vida pessoal e profissional que nós necessitamos dela, de qualquer pessoa para viver, não é? Pronto, e portanto isso cria desafios futuros complicados de gerir e muitas vezes internamente pelos meus próprios colegas de direção me fazem essa pergunta, como é que vai ser o futuro, como é que tu te vês, como é que tu achas que, e aquilo que eu tenho dito é que o próprio clube também, o associativismo vai ter que se repensar, ou seja, eu acho que este modelo de um dirigente de uma associação com a importância que hoje tem o Beira-Mar e com o projeto desportivo e social, com a responsabilidade que o Beira-Mar tem que ter, os próprios cargos diretivos, e o Afonso Miranda, o meu antecessor, no outro dia também ele, numa conversa que teve comigo, dizia-me isso, também sentiu isso na pele, terão que ser cargos naturalmente remunerados, pronto, e atenção, eu não estou a dizer que eu quero remunerar o meu cargo, mas eventualmente deixar esse legado para quem vier a seguir. Ficou uma boa relação com o Afonso Miranda? Sim, sabes que eu e o Afonso temos uma relação beira-marense intrínseca, porque de alguma forma eu puxei o Afonso para o dirigismo do Beira-Mar em 2014, ele entra num grupo que depois nasce aquela direção do Beira-Mar do António Cruz, como presidente, de 2014 a 2016, e fui eu a puxar o Afonso, já porque via ali um miúdo que gostava muito do Beira-Mar, um miúdo como a gente costuma dizer, com 2 dedos de testa, não é? E tinha que se puxar ali para esse grupo de trabalho, de reflexão, e depois ele acabou por integrar essa direção comigo. Fruto depois do percurso que houve, eu acabei por me afastar das leads diretivas, isto em 2016, o Afonso deu continuidade, mas fomos sempre mantendo o contacto e, enfim, alguma intervenção minha também em algumas questões que foram acontecendo. Depois houve ali um período que eu fui tirar o curso de treinador de futebol, que era um sonho que eu tinha, e andava ali envolvido e entretido a cumprir esse sonho de menino, mas tinha que fazer o estágio no Beira-Mar, no ano seguinte. E então dá-se essa coincidência do Afonso me encontrar um dia no Avanca Beira-Mar, da Elite, da Distrital de Aveiro, e no final veio-me desafiar novamente para eu regressar ao Beira-Mar, mas ele queria que eu regressasse à direção. Tinham saído 2 elementos e para substituir, eu disse, não, Afonso, pá, a direção tão cedo, depois daquilo que eu passei, daquilo que eu já dei, tudo, não dá, mas pá, na formação em específico eu posso-te ajudar. Pronto, e lá, pá, está fechado e tal. Pronto. Ou seja, isto para te dizer o quê? Num primeiro momento sou eu que levo o Afonso para o dirigismo do Beira-Mar, depois, epá, tive a necessidade de relaxar, afastar-me, porque foram anos muito difíceis, muito exigentes, e foi ele puxar-me outra vez para dentro do clube.
e de alguma forma, se calhar daqui a algum tempo sou eu a ter que puxar, agora substituiu o Afonso na presidência, mas se calhar daqui a algum tempo estou eu a puxar o Afonso outra vez para dentro para dar continuidade, porque quer se queira, quer não, o que é que uma pessoa sente? Pá, a massa crítica do clube não é assim tão grande, ou seja, tomarmos nós, temos muitos sócios, quase como um bocado como aos partidos, tem muitos quadros que possam assumir posições de gestão e de governança. E o Beira-Mar não tem muitos, não tem, esta é uma dificuldade. Nós às vezes quando precisamos de alguém para fazer alguma coisa, temos dificuldade em encontrar pessoas dentro do universo do Beira-Mar. E o Afonso é uma pessoa que adora o Beira-Mar, vive o Beira-Mar, sente o clube, isso Sentiu-se. ninguém ponha dúvidas sobre isso, e é aquilo que eu já disse, é um ativo do Beira-Mar e tem que ser preservado, e portanto o Afonso, mais cedo ou mais tarde, acredito que em qualquer função que possa ser, até de presidente do clube, vai acabar por estar novamente envolvido. Eu não acredito que ele passe muitos anos sem estar novamente envolvido no Beira-Mar, e isso é bom para o clube. Sem dúvida. Digamos nós mais Afonsos. É sinal que não existe rancores, é sinal que existe amizade e carinho e que isso prevalece sempre, e o Beira-Mar está sempre acima de tudo. Eu gostava de perceber de que forma é que é pensado esta aproximação da cidade, nomeadamente da Beira-Mar, outra vez para o estádio e mais próximo do clube. Pronto, olha, sabes que isto é um... É que eu lembro-me, desculpa, antigamente havia o autocarro, eu sou desse tempo, ir para a avenida, apanhar o autocarro por €1. A linha amarela. A linha amarela, exatamente. E apanhava o autocarro, ia, e depois regressava ao autocarro. Não sei se passa por aí, não sei se passa por novas estratégias. Gostava de perceber se existe alguma ideia ou para meter em prática ou em cima da mesa para tentar colocar. Pronto, sabes que esta questão de levar adeptos ao estádio, eu costumo muitas vezes dizer, quando há um grande insucesso, e o caso do Beira-Mar é um grande insucesso, desportivo e social e financeiro e diretivo, ou seja, quando nós começamos a destrinçar, de facto é um case study negativo em Portugal. Porque eu lembro do Beira-Mar nos anos 90, início dos anos 2000, não só a capacidade social de mobilização que o clube tinha, que era incrível. A seguir aos três grandes, era provavelmente o clube que mais gente levava aos estádios, mais gente acompanhava a vida do clube. Depois, do ponto de vista financeiro, lembro do início dos anos 2000, o Beira-Mar era um exemplo a nível nacional de um clube de pequena e média dimensão que durante vários exercícios consecutivos tinha contas positivas e estava equilibrado financeiramente. Depois, desportivamente, era um clube que ambicionava competições europeias. E quer dizer, e de repente, tu tiveste um declínio a todos os níveis, financeiramente, crise financeira, processo de insolvência, que depois conseguimos aprovar um plano de recuperação judicial, desportivamente queda à última divisão, e depois hoje a massa crítica que vai aos jogos, atenção, que eu continuo a dizer, epá, nós temos ali 1.100, 1.200, 1.300 pessoas no contexto atual do Beira-Mar. É mau, mas até já acho que é uma prova de resiliência. Há clubes na Primeira Liga que não têm isso, não é? Não vou enumerar esses clubes, mas há vários na Primeira Liga que não têm essa massa crítica que o Beira-Mar tem. Agora, quando acontece um grande sucesso, são vários fatores a confluir para o grande sucesso. Quando há uma situação de insucesso, também há vários fatores a confluir para esse insucesso, e dava para um podcast só para falarmos desses fatores de insucesso. Olhando para a pergunta pelo lado positivo, como é que vamos superar este insucesso nestas diferentes dimensões? Desportivamente, naquilo que ao futebol diz respeito, claramente formação. E digo muitas vezes, o futebol pode se inspirar noutras modalidades dentro do clube, e um dos exemplos paradigmáticos é o basquetebol. Falo muitas vezes do projeto de basquetebol em 2008, com uma estrutura que ainda hoje tem os mesmos líderes, Francisco Dias e Rui Pedro Nazário. Começaram a apostar muito no mini-basquete, nos escalões sub-8, sub-10, sub-12, e passados 10 anos estávamos a ser campeões nacionais de sub-18 na Póvoa de Varzim. Estive lá com grande orgulho a testemunhar essa grande conquista, essa vitória ao nível dos melhores clubes nacionais. Mas eu digo, o Beira-Mar é o grande campeão nacional. Porquê? Porque, por exemplo, ainda agora quando chegámos aos sub-16 há 2 anos, fomos à Final Four com o Benfica, Porto e Sporting. Acabou por ser o Porto, por um lançamento campeão nacional. Nós fomos vice-campeões, o Benfica e o Sporting ficaram atrás de nós. Eu olhei para a nossa equipe e pensei, não, mas campeões somos nós. Porquê? Sabes porquê, Ruben? Nós não temos casa, nós treinamos nas casas dos outros, nós andamos... As condições do basquetebol do Beira-Mar são condições... E são uns projetos também que hoje também já vai ser aprovado, não é? A construção do pavilhão. É, sim, que é uma grande ajuda. Claro, e para dizer o quê? O Beira-Mar tem crescido e desenvolvido a sua atividade num contexto extremamente adverso.
Pronto, e por isso eu digo sempre assim, desportivamente, o caminho de formação, portanto, para voltar ao caso do basquete e daquilo que deve ser o futebol de formação, não só pelas mais-valias que isso poderá gerar em termos futuros de atletas com valor, mas também no reforço do traço identitário da equipa com a comunidade. Nós, se a comunidade vir que estamos a cumprir essa função de dar o veículo profissionalizante ao talento que é gerado na região, as pessoas naturalmente vão agregar-se e percepcionar o valor do trabalho que a instituição faz a esse nível, não é? Pronto, essa vertente é muito importante. Agora, do ponto de vista social, nós temos que trabalhar isto de diferentes formas, ou seja, primeiro, o posicionamento da marca Beira-Mar, mais uma vez antes de começarmos aqui a emissão, também vamos a falar um bocadinho sobre isso, a marca Beira-Mar, a sua força e o posicionamento que deve ter, e esse trabalho tem que ser feito enfim, agarrando as diferentes componentes do tecido social que já hoje existe. Eu digo isto para nós temos que nos agregar à Câmara Municipal de Aveiro, à Universidade de Aveiro, às IPSS, aos agrupamentos de escolas, aos clubes desportivos, às associações, todo esse tecido social que já hoje está organizado, nós temos que os envolver e trabalhar em rede com eles e trazê-los para dentro também do nosso barco, para sentirem que o Beira-Mar também é seu. Porque e que está vivo. E que está perto de cada um de nós. Ruben, às vezes o que eu sinto, sabes, é pessoas aveirenses, nascidos ou criados aqui, e que falam do Beira-Mar como se fosse uma entidade dos outros. Eles, o Beira-Mar isto, o Beira-Mar aquilo. E o Beira-Mar é nosso. E o Beira-Mar é nosso. É a mesma coisa quando nós estamos a dizer mal do Estado. Estamos a dizer mal do Estado porquê? Então o Estado somos nós cidadãos que contribuímos, nós cidadãos é que elegemos os nossos governantes. O Estado somos nós. Quando a gente critica o Estado, temos que perceber que estamos a criticar a nós, enquanto comunidade, enquanto cidade. E, portanto, eu também te digo isso em relação ao Beira-Mar. Os aveirenses podem criticar, obviamente, e o exercício da crítica é sempre bem-vindo em democracia, mas é preciso entender que não chega a criticar, temos que dar um contributo também para fazer transformar. E eu diria assim, em termos, enfim, inspiracionais, que nós podemos passar uma vida inteira a trabalhar para vencer, mas qual é o valor de uma vitória, seja lá ela qual for, se ao lado não tivermos quem abraçar no momento do festejo, da celebração? E por isso isto vale no Beira-Mar, como vale na tua empresa, como vale em qualquer lado. Completamente. A vitória tem que ser partilhada. Se não for partilhada, não tem o mesmo sabor. Eu acho que as pessoas muitas vezes centram as suas vidas e esvaziam-nas a trabalhar para o seu umbigo, para o seu ego, para o seu individualismo. E por isso eu diria-te já que a fórmula para trazer as pessoas ao Beira-Mar é convencê-las, mostrar-lhes que o Beira-Mar é de facto um projeto social relevante e que merece a sua adesão. Depois, se vem de autocarro, se vem de carro, se vem a pé, se vamos buscar para o estádio, se vamos buscar para a academia, se levamos o clube para o centro da cidade com eventos a realizar dentro do próprio perímetro urbano, se estamos nos pavilhões das escolas que estão na cidade, se construímos um pavilhão dentro da cidade. Ou seja, as infraestruturas depois são, obviamente, elementos de união, de agregação, mas são sempre meios para atingir o fim. O fim qual é? Que as pessoas se sintam ligadas já a algo, o sentimento de pertença, de que faz sentido ser do Beira-Mar, porque o Beira-Mar é seu. Sem dúvida, sem dúvida. Estamos quase na reta final. Só mais uma pergunta sobre aquilo que é a tua ambição a título pessoal no Beira-Mar. Ambição a título pessoal, sobreviver. Cada dia que passamos é mais um dia a resistir, a sobreviver, porque o atual contexto do clube é muito, muito adverso. Eu tenho aqui um objetivo, obviamente, que é cumprir o mandato até ao fim, ou seja, quando propus as eleições do clube é um mandato de 3 anos e não quero defraudar os sócios do Beira-Mar quando foram votar, e ainda tivemos, apesar de ser lista única, foram 200 e tal sócios. Nos processos eleitorais de listas únicas, provavelmente foi dos atos eleitorais onde houve um número de votação mais significativo, porque habitualmente quando há lista única são poucas pessoas, claro. Naturalmente, e portanto eu senti com essa mobilização e numa fase difícil que o clube estava, que de facto era extremamente responsabilizante, exatamente, e tivemos o melhor desempenho de cotas dos últimos 10 anos, de cobrança de cotas, portanto os sinais que as pessoas me fazem passar, obviamente, dão-me ânimo, dão-me energia, dão-me naqueles momentos de dificuldade, não, mas está aqui muita gente a acreditar, está muita gente comigo e está muita gente a apoiar, eu não posso defraudar. Portanto, dá-me esse ânimo, mas dá-me essa responsabilidade. Portanto, o meu primeiro objetivo, obviamente, é chegar ao fim dos 3 anos e manter a instituição viva, mas confesso que esse é o patamar mínimo da ambição. O patamar de normal, que é um patamar de excelência na paixão, não é? Quando nós nos entregamos a algo apaixonadamente, a gente quer dar o melhor de nós, é de facto conseguir nestes 3 anos operar uma revolução no clube, mas uma revolução positiva, não contra as pessoas, mas com as pessoas. Não perdemos os sócios, mas conseguimos trazer muito mais sócios,
conseguimos dar projeto à instituição, conseguimos pôr as pessoas a trabalhar para construir algo e não, por exemplo, andar a trabalhar só para pagar dívidas ou só para apagar fogos, incêndios, problemas que estão ainda herdados e situações que ainda vêm de trás e que temos que resolver. Isto é extremamente desgastante. E aquilo que eu sinto é que as sucessivas lideranças depois estão também como contexto político. Quando estamos num ambiente de degradação, a cedência ao populismo depois acaba por ser também o fator de destruição do próprio projeto. Porquê? Porque lá está, mobilizam-se as pessoas em torno de trazer os recursos, trazer a energia, mas depois não se cumprem, esvazia-se, as pessoas caem em descrédito, os líderes caem em descrédito e vão embora e têm que ser repostos e depois vêm outras pessoas que voltam ao processo de início para voltar a repetir a história. E eu não quero ser esse que foi mais um a ser trucidado pelos acontecimentos. Agora, dizes-me assim, Nuno, pois, mas já não há heróis. E eu sou o primeiro a dizer-te, já não há heróis. Eu digo isto muitas vezes. Não pensem que uma pessoa sozinha vai transformar isto, vai fazer alguma coisa. Precisamos ser muitos a acreditar nisto e a trabalhar para isto. É fundamental. Portanto, se eu não conseguir convencer os meus colegas de direção, os restantes órgãos sociais convencer os restantes sócios convencer a comunidade, se não conseguirmos trabalhar isto, olha, por melhores ideias e por melhores convicções que eu tenha, Ruben, provavelmente levo o clube e espero até 2027, que é o fim do mandato, mas depois provavelmente não terei condição nenhuma de dar continuidade e sequência ao projeto. Se as coisas forem bem feitas e de facto merecermos a adesão, e a vida é mesmo assim, claro. Ótimo, vamos tentar dar futuro ao Beira-Mar. Agora, digo-te, e isto é um pouco num desporto, quando se trabalha a acreditar em grandes metas, em grandes objetivos, depois acabamos por ser traídos, porque estamos tão focados na meta que perdemos... Tem que se ter os pés bem assentes na terra. Perdemos a dimensão dos passos que temos que dar para lá chegar. E, portanto, isto é um pouco o jogo a jogo, não é? É o passo a passo. Portanto, sexto a sexto. Nós temos que, para construir uma grande vitória, temos que ir conquistando pontos, ou temos que ir marcando golos. E eu digo, tenho visto sempre isto nesta perspectiva. O que é que temos que fazer esta semana? Sempre com a perspectiva, obviamente, da escada, mas sempre focados em cada degrau que temos que subir de cada vez. Em falar em escada, o objetivo de subir de grau a degrau e de sexta a sexta é a constituição de SAD. A sociedade desportiva é estruturante, é essencial, foi algo que eu logo quando assumi a candidatura disse, meus amigos, eu vou, mas é com este objetivo, não vou enganar ninguém, constituir uma sociedade desportiva para o futebol, captar investimento para o futebol, nós temos que sair da 4ª divisão, nós temos que chegar aos campeonatos profissionais, porque isto é fundamental não só para, obviamente, alavancar a marca, criar credibilidade, adesão, simpatia, etc., mas também para garantir a sua sustentabilidade. Ou seja, estes miúdos todos que nós estamos agora a formar, a preparar, para daqui a 4, 5, 6 anos começarem a emergir na equipa principal, eles precisam ter um contexto de valor, que os valorize, até para o próprio clube, para os próprios miúdos e para a própria comunidade. Portanto, nós temos que ir fazendo este trabalho em várias plataformas simultâneas para fazer crescer reerguer o monstro, não é? Que é a imagem que é mais fácil de passar. E, portanto, eu digo-te assim, a sociedade desportiva é essencial para ter o investimento que precisamos para voltar à Primeira Liga, e, portanto, eu já te disse há pouco e repito, quero viver o tempo suficiente, não quer dizer que seja presidente, mas quero viver para voltar a ver o Beira-Mar na Primeira Liga, um Beira-Mar sólido, consistente, credível, com capacidade de estar lá e de não sair de lá. Pronto, isto é o marco competitivo que eu estabeleço. Mas, e pegando aqui na questão da sustentabilidade dos passos que temos que dar, ao libertar os encargos associados hoje ao futebol sénior e deixar a disponibilidade de algumas receitas que são estruturantes para o clube, da cotização dos sócios, receitas da formação, de apoios públicos, para a atividade formativa e eclética do clube, eu acredito que nós vamos reerguer a outra perna, ou seja, temos a perna da competição e do desporto profissional e temos a outra perna que é do ecletismo e da formação, e nós temos que trabalhar estas duas pernas para o corpo andar, porque se andarmos só com uma perna andamos coxos, não é? Portanto, estas duas pernas têm que estar fortes e temos que cuidar de ambas. É um desafio grande, mas a sociedade desportiva é fundamental para chegarmos a esse desidrato da sustentabilidade e da congruência do próprio projeto. Eu acredito que se conseguirmos explicar isto às pessoas, mostrar isto,
no fundo, vender esta ideia e as pessoas comprarem, nós vamos ter um Beira-Mar muito forte e vamos ter um Beira-Mar que seja catalisador que orgulhe a região, que orgulhe a cidade, que da mesma maneira que nós temos orgulho em falar quando vamos a algum lado das festas de São Gonçalinho, que temos as cavacas e que temos milhares de pessoas e concertos fantásticos e que orgulhamos da nossa ria, dos nossos ovos moles, do nosso moliceiro, da nossa arte nova, da nossa caldeirada de enguias, das nossas praias, nós temos das nossas marinhas de sal, nós temos do bacalhau, da pesca, nós temos um orgulho gigante na região que temos, da nossa ria. Caramba! E o Beira-Mar tem que lá estar. Sem dúvida. Nuno, tínhamos aqui conversa para mais 1 hora, 2, 3, porque há tanta coisa para falar, mas temos que terminar. E só fazer-te a última pergunta. O que é que não pode faltar na cesta do Beira-Mar? Energia, temos que ter energia. A cesta do Beira-Mar precisa de muita energia, mas a energia são as pessoas que a podem dar. Precisamos das pessoas connosco. Esse é o maior contributo. Às vezes as pessoas pensam, isto é falta de dinheiro. Onde há pessoas já há negócio, onde há pessoas já há dinheiro. Agora, se não houver pessoas, se estivermos aqui sozinhos, abandonados, ostracizados, meia dúzia de gatos pingados a remar, eu digo muitas vezes no barco, se todos derem uma remadela, isto custa menos a cada um. Agora, se estamos num barco que só 1 ou 2 é que remam e estão ali muitos a fazer peso, não é? O barco tem muito mais dificuldade em andar e aqueles que estão acabam por se cansar e desistir. E este tem sido o paradigma não apenas do Beira-Mar, mas do associativismo, e se levar-nos para outra dimensão, que é transversal às associações e projetos sociais que são fundamentais para manter o equilíbrio emocional da comunidade, da sociedade. Eu digo isto muitas vezes, o associativismo vai ser o último reduto para contrariarmos esta maré de individualismo e egocentrismo que nós estamos a caminhar e que me deixa um bocadinho pessimista em relação ao futuro, àquilo que será um ambiente cada vez mais degradado em termos sociais, de maior conflitualidade, maior quase que esquizofrenia social. E o associativismo contraria isto. E porquê? Porque é no associativismo que as pessoas se conhecem, que a gente se senta a conversar uns com os outros, que nós partilhamos projetos, nós percebemos que o outro tem os mesmos valores, os mesmos princípios que nós, que é ali, não é? Porque todos nós temos um percurso no infantário, na escola, depois vamos para a universidade e ali aquilo une-nos àquelas pessoas. Mas depois nós também sabemos que depois há a desintegração desses laços, não é? E quantos de nós perdemos grande parte desses contactos ao longo da vida normal. Então, na idade adulta, onde é que nós nos unimos aos outros? Ok, podemos ter aí o pessoal da empresa, do nosso trabalho, mas essa malta também mudamos de trabalho, mudamos de empresa, já perdemos muitas vezes esses laços, essas ligações. É nos projetos do associativismo, às causas que nos ligamos, que nos apaixonam, que nós encontramos desígnio para além da nossa própria existência, da nossa vida, que nós nos ligamos às outras pessoas e temos, de facto, construímos comunidade. E eu defendo muito isso. Exatamente, comunidade. E nesse aspecto, dizer-te que acho muito interessante o teu projeto, não é? Porque tu também tentas mostrar que mais do que vender fruta, é interessante criar uma comunidade que pense no hábitos de vida de bem-estar, de saúde física, saúde mental, que se une à volta de um conceito. E eu sei que o teu primeiro podcast foi com a Carolina Real, nutricionista, e acho muito interessante o que estás a fazer, porque é isto que nós precisamos, de procurar unir à nossa volta pessoas que precisam de energia. E nada melhor do que frutas e legumes para dar energia também. E o Beira-Mar precisa dessa energia. Nuno, obrigado. Gostei muito desta nossa conversa, deste nosso podcast. Acho que enchemos bastante a cesta, não só a nossa, mas também para quem nos está a ouvir. Obrigado, Ruben, obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado.